Muito bem, meninas. Boa noite, Adriana, boa noite, Naia, Cleide, boa noite para quem for entrando, né? Embora a Cleide esteja aí ocupada, mas vocês sabem que eu gosto de começar a aula sempre pedindo para fazer uma respiração, né? Que é para ajudar a gente a se conectar melhor com o conteúdo que a gente vai ouvir. Então, vamos lá, você vai puxar a respiração e vai soltar pela boca como se estivesse soprando o canudo por 4 vezes, tá bom? Vamos lá? Puxa e solta. Puxa e solta. Puxa e solta. Puxa pela última vez e vai soltando. Muito bem. Isso ajuda a gente a se acalmar, né? Porque ele ativa o sistema parasimpático e vai ajudando a gente a se conectar melhor com o que a gente vai ouvir. Hoje o nosso tema é sobre a depressão, né? Vamos falar um pouco como que atinge o nosso corpo físico, a parte da psicossomática, né? E também o olhar sistêmico para a depressão, tá? E aí no final, quem tiver pergunta para fazer, fica à vontade, tá? Se tiver no meu alcance e eu conseguir ajudar. Bom, normalmente, de um modo geral, assim, as pessoas elas não costumam fazer uma ligação entre depressão e dor física, né? As pessoas acham que depressão ela está ligada só a coisas emocionais. Só que existem alguns estudos, algumas pesquisas que elas mostram que o estado depressivo, ele também, ele pode doer, né? Embora na maioria das vezes, é como eu falei, a gente associa depressão à dor emocional, como, por exemplo, tristeza, choro, sentimento de desesperança, né? Só que essa pesquisa que foi feita, ela mostrou que a depressão, ela também pode se manifestar como uma dor física, né? É um efeito psicossomático da nossa psique no nosso organismo, né? A nossa psique não vai bem, e aí ela dá origem à dor no corpo, porque ela direciona aquele mal ao corpo, né? E tentar entender a origem real desses sintomas, gente, ela é tão importante quanto atacar os efeitos emocionais, né? Porque não adianta só você atacar os efeitos emocionais, mas se você não trata a origem dos sintomas físicos. Por isso que os sintomas físicos, eles podem sinalizar para a gente quando a gente está passando por um período depressivo ou quando ele está prestes a começar, né? Às vezes a pessoa ela está sofrendo de depressão e nem sabe, e está achando que é só um mal físico, né? Os sintomas físicos, eles demonstram que a depressão, ela é realmente, de fato, muito real, né? E pode ser prejudicial ao nosso bem-estar, não é só emocional, mas o físico também, né? Então, eu vou citar aqui alguns sintomas físicos que podem estar ligados ao nosso estado depressivo. Boa noite, Rosângela. Um dos sintomas, né, físico que está ligado à depressão, fadiga. Pessoa que vive, sabe, fadigado, constantemente cansado, pode ser um sintoma bem comum de depressão. Porque é normal, todo mundo tem picos, né, de energia. Uma hora nossa energia está mais baixa, outra mais alta, às vezes a gente está mais lento, principalmente pela manhã, algumas pessoas, né? Eu, por exemplo, eu sou mais lenta de manhã. Mas, na grande maioria, as pessoas elas acham que esse cansaço, essa fadiga, ela é mais decorrente de estresse, quando a pessoa está muito estressada. Mas a depressão, ela também pode causar fadiga, né? E, ao contrário daquela fadiga diária, né, às vezes por causa realmente do cansaço, quando essa fadiga ela está relacionada à depressão,
ela começa a causar problemas também de concentração. Às vezes você tenta ler e não consegue, você tem que ficar voltando, às vezes você tenta se concentrar num assunto, em algo que você está fazendo, quando você vê, você dispersou, já está fazendo outra coisa. Também você tem muito sentimento, assim, de irritabilidade, por qualquer coisinha você fica irritado, ou também fica apática, né, tipo assim, tô nem aí para a hora do Brasil, né, são todos sintomas da fadiga, que pode ser depressão, né. Há alguns estudos que apontam que algumas pessoas, quando ficam deprimidas, elas podem dormir uma noite inteira, mas elas não têm um sono restaurador, né? O que significa que, às vezes, ela pode se sentir mais lenta, mesmo depois de uma noite inteira de descanso. É diferente da fadiga quando... Só um minutinho, Adriana. É diferente da fadiga ocasionada pelo estresse, porque no estresse, quando você consegue relaxar, um banho quente, uma noite bem dormida, muitas vezes aquela fadiga, aquele cansaço passou, e o da depressão, ele já não é assim. Pode perguntar, Adriana. E também a falta de sono. No meu caso é a falta de sono, eu não sinto sono nenhum, entendeu? Pode ter, também tem a ver, Eu né? durmo somente pelo efeito do remédio, eu acordo, assim, 3, 4 horas e acabou, não durmo mais. E também o sistema imunológico da gente. Que Essa baixa, gripe constante também, um médico me falou que é por conta da depressão. Pode ser também falta de vitamina D, né? E a falta de vitamina B. É bom dar uma olhadinha, fazer exame e pedir o médico para dar uma olhada. Uma segunda característica de depressão, eu estou falando só de sintomas físicos por enquanto, tá, gente? A pessoa que ela tem, vai diminuindo a tolerância dela à dor, do tipo, tudo dói, tudo dói. Às vezes, não sei se alguém já sentiu assim, os nervos como se eles estivessem queimando, mas você não consegue encontrar uma razão para a dor física, né? É, a dor, a depressão e a dor, elas costumam, assim, coexistir, elas estão sempre juntas. Um estudo, ele mostrou essa correlação direta entre as pessoas que estão deprimidas e uma diminuição da tolerância à dor. Tudo na pessoa deprimida é mais dolorido, né? Enquanto que um outro estudo mostrou que a dor, ela tem um impacto maior, né, na pessoa quando ela está deprimida. Então, esses sintomas, eles, assim, não tem uma relação clara de causa, né? Mas e nem o efeito que isso causa na pessoa. Mas é sempre importante avaliar isso junto ao médico, porque às vezes ele dá o medicamento, né, para a pessoa. Ele pode sugerir usar algum antidepressivo, vai ajudar a aliviar a depressão, mas às vezes pode acontecer de ele não agir, por exemplo, como um analgésico combatendo a dor, né? Então tem que ver se essas dores físicas constantes que a pessoa tem, essa intolerância à dor, tudo é muito dolorido na pessoa, está relacionado com a depressão. Porque aí, se tiver, é bom conversar com o médico, porque ele pode fazer uma combinação de medicação para melhorar também, né? Porque não adianta tratar só uma coisa e a outra não. Outra coisa, outro mal físico relacionado à depressão, é pessoas que costumam ter muita dor nas costas ou músculo dolorido, né, por toda a parte do corpo. Às vezes a pessoa ela se sente bem pela manhã, né, mas aí quando ela está no trabalho, sentado, numa carteira de escola, ou fica muito tempo em pé ou muito tempo sentado, as costas começam a doer. Pode ser estresse? Pode, mas também pode ser por depressão, né? Embora normalmente essas dores costumam ser muito relacionadas, às vezes por má postura, porque a pessoa senta de qualquer jeito, né? Alguma lesão, um jeito que deu, principalmente nas costas, né? Mas também pode significar um sintoma de sofrimento psicológico. Acredita-se muito que problemas emocionais, eles acabam causando dores crônicas na pessoa, né? Esses detalhes, eles ainda estão sendo pesquisados. Só que essa conexão entre depressão
e essa resposta inflamatória do corpo está sendo pesquisada, né? Então, esses estudos, eles sugerem que essa inflamação do corpo pode ter alguma coisa a ver com neurocircuitos, né, do nosso cérebro, né? E aí eles acreditam que se interromper os sinais cerebrais, aí pode ajudar a melhorar essas dores frequentes que a pessoa ela tem, né? Que essas dores podem estar relacionadas à depressão. Ainda existem muitos estudos com relação a isso, mas é bom saber que às vezes você está sempre bem, não tem uma explicação do porquê que você sente tantas dores musculares ou nas costas, e pode ser um princípio que esteja relacionado a um princípio de depressão. Uma outra causa física que pode identificar que você pode estar caminhando para depressão ou ter depressão sem saber, são dores de cabeça. Todo mundo tem dor de cabeça, isso é normal, né? Ocasionalmente todo mundo tem. Só que às vezes ela pode estar relacionada ao estresse, só que nem sempre é realidade. Então, se você começa a perceber que tem dores de cabeça assim diária, pode ser sinal de depressão. Só que é uma dor de cabeça diferente, né? Não é aquela tipo enxaqueca, né? As dores de cabeça, quando está relacionada à depressão, ela normalmente não influencia no funcionamento da gente no dia a dia. Você consegue viver, mas é aquela dorzinha de cabeça constante, parecida assim com aquela sensação que a cabeça está latejando, né? Principalmente assim no redor da sobrancelha, né? E qualquer remédio analgésico comum alivia, normalmente, alivia, mas aí ela está sempre reaparecendo. Às vezes a pessoa faz exames, de exame de vista, um monte de coisa e não consegue descobrir a causa dessa dor de cabeça constante, né, dessa tensão que ela sente. Pode ser um sintoma de depressão. Outro problema físico relacionado à depressão, problemas de vista, a redução da visão, sabe? Às vezes o mundo não parece embaçado, embora a pessoa que tenha depressão, ela é como se ela olhasse o mundo assim, de uma forma cinzenta e sombria, mas um estudo na Alemanha, ele sugeriu que a depressão, ela realmente pode afetar a visão. Né? Nesse estudo, eles entenderam que pessoas que têm deprimidas, elas têm dificuldade de ver a diferença do contraste assim de cores, principalmente do preto e do branco. Né? Então, essa pesquisa ficou conhecida como percepção de contraste, né? Aí vamos dizer que isso até explica o porquê que quando a pessoa está com depressão, o mundo parece menos colorido, né? A gente costuma dizer que o mundo parece mais cinza. Né? A gente não vê nem preto nem branco, parece cinza. A vida parece ter menos cor, mas porque pode estar afetando a sua visão também. Um outro mal físico relacionado à depressão é aquela sensação de aperto no estômago, que é mais conhecido, né? É um dos sinais bem conhecidos da depressão. Quando o abdômen também da pessoa começa a doer, muitas vezes a pessoa acha que ela está sempre cheia de gases, cólicas, até dores menstruais, né? Só que a dor, ela piora principalmente quando ela fica estressada. Pode ser um sinal de depressão. Na verdade, alguns estudos, eles sugerem que esse desconforto no estômago, né, como cólica, inchaço, náusea, eles estão diretamente relacionados com a depressão. Qual que é essa ligação, né? Eles falaram que a depressão, ela pode causar, ou pode ser o resultado, né, de um sistema digestivo inflamado. O sistema digestório da pessoa, ela está inflamado. E aí é muito confundido com algumas doenças comuns, né, de estômago ou do intestino, como, por exemplo, a síndrome do intestino irritável. E, às vezes, é só um sintoma da depressão, né? Então, os cientistas, e a gente também na terapia costuma dizer que o nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro.
né, devido às sinapses cerebrais que tem muito, né, tanto quanto no cérebro. Então, existe uma conexão entre a nossa saúde intestinal e o nosso bem-estar mental. É incrível, né? Então, o nosso estômago, de um modo geral, ele é cheio de bactéria boa, mas quando está em desequilíbrio dessas bactérias boas, aí vai surgir, sim, sintomas tanto de ansiedade como da depressão, porque está diretamente ligado, tá? Um outro problema físico, né, é quando a pessoa, ela tem, além dos problemas digestivos, sabe quando não tem um horário de fazer cocô, né, aquilo regular, certinho, sempre no mesmo horário, né, tem dia que não faz, né, a constipação, né, ou até diarreia, Então, muitas vezes, embora esses problemas digestivos, eles podem ser causados por alimentar ou até por vírus, né, gastrointestinais, esse, esse desconforto, ele pode ser mais além do que só uma doença física, porque as nossas emoções, né, a tristeza, a ansiedade, a opressão, eles atrapalham os nossos trilhos digestivos, né? Então, tem um estudo que ele sugere que essa ligação entre ansiedade, depressão e a dor gastrointestinal está diretamente um ligado com o outro. Só que essa dor que a gente sente, que a pessoa sente, é mais uma maneira do cérebro se comunicar, né? Por problema, para mostrar que não é só físico, tem uma ligação psíquica. Então, a gente viu, assim, 7 problemas, né? Se eu for falar de tudo aqui, a gente vai ficar falando só de doença. Aqui, esse não é o objetivo. Mas é para mostrar que, às vezes, a pessoa ela está pesquisando sobre algum problema de saúde e pode estar ligado à depressão, que ela nem sabe que ela está entrando num quadro depressivo. Então, é bom dar uma olhadinha nisso, né? É apenas como um sinalizador a doença, né? Essa é a visão que a gente tem da psicossomática, porque na psicossomática, o que a gente entende? Psicoma é a mente mais o corpo. Então, a psicossomática, ela vai estudar as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos traumas e entender como que a nossa saúde física ela é impactada por tudo isso, né? Então, é isso. A psicossomática é essa ciência que está integrada da medicina com a psicologia. E aí ela estuda essa relação que existe entre o corpo e a mente. Essa sensação persistente de tristeza ou de falta de interesse, que é muito característico da depressão, acaba levando a vários sintomas físicos e de comportamento também, né? A gente vê que muitos podem, altera muito o nosso sono, alguns, igual a Adriana falou, só dormem à base de remédio, tem muita insônia, e outros é o contrário, dorme até demais, né? Se pudesse, não levantava nunca mais da cama. Altera também o nosso apetite, né? Algumas pessoas comem demais por conta da depressão, outras emagrecem porque não sentem fome. Afeta o nosso nível de energia. Na grande maioria dos casos, são pessoas de baixa energia, baixa concentração, baixa autoestima. A gente vê no dia a dia, né, que está muito ligado a isso. E, em último nível, a depressão ela pode estar muito associada também a pensamentos suicidas, né? Então, pela visão da psicossomática, a depressão é um termo que a gente usa para generalizar o quadro que não é só um sentimento de abatimento da pessoa, né? Mas pode ir até a perda da motivação de viver. Alguns perdem a motivação para viver, né? Que pelos médicos ela é chamada de depressão endógena, que é a depressão endógena, a gente entende ela como a pessoa que tem uma apatia absoluta. Tá nem aí, se tá tudo bem, se não tá bem, também não faz diferença.
Se a comida está pronta, tudo bem, sabe? Assim, a pessoa, ela, é como se fosse, por exemplo, um celular que a gente está vendo aqui que a bateria está vermelhinha, e se você, dependendo do aplicativo que você usar, você pode simplesmente fazer com que a bateria acabe, né? E ele desliga. A depressão é a mesma coisa, essa depressão endógena. A pessoa, muitas vezes, a bateria dela vai baixando, 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 e pode chegar ao extremo de acabar, que é no caso quando chega a pensamentos suicidas, né? Esse lado, né, da inibição das atividades, desse abatimento do ânimo, a gente encontra na depressão junto com outros sintomas físicos, né? Como já foi também citado, cansaço, distúrbio do sono, falta de apetite, prisão de ventre, dor de cabeça. Tem pessoas que a depressão causa taquicardia, né? Além da coluna que eu falei. Nas mulheres que ainda menstruam, costuma afetar muito o ciclo menstrual dela, né? E como eu citei, o nosso nível de energia, que eu comparei até a bateria de um celular. E a depressão, gente, a pessoa depressiva, ela é atormentada pela sensação de culpa. Na verdade, ela vive se auto-arrependendo. Entendam bem como que eu vou colocar isso. Por que é um auto-arrependimento, essa sensação de culpa? Porque ela está sempre ocupada em voltar às boas com si mesmo, sabe? Fazer as pazes com ela e com tudo, né? Essa palavra grega, a depressão, ela é uma palavra grega, não, ela vem do latim, deprimo, né? Depressão, deprimo, e que significa subjugar, né? Deprimir vem de reprimir. Então, subjugar é um verbo que obriga a pessoa a fazer algo através da força, né? E o reprimir é um outro verbo que significa controlar, conter ou punir alguém, né? Então, como que a gente faz a ligação da depressão com esse auto-arrependimento, com essa sensação de culpa que a pessoa vive? Porque, na verdade, a questão é que a pessoa deprimida, ela se sente assim, como se ela estivesse se subjugando. Ela sabe que tem alguma coisa que ela precisa fazer, mas ela não consegue fazer, ter atitude, né? Talvez tenham alguns motivos por trás disso. Por exemplo, a agressividade. A agressividade no sentido, não é de você transformar aquela dor física, né, no âmbito da psique, na depressão, mas é a agressividade no sentido de quando você é impedido, você se sente bloqueado e aí você volta para dentro de si, né? A pessoa, ela volta para dentro de si. E aí você não consegue colocar para fora aquela agressividade que é normal de todo ser humano. E aí essa pessoa que deveria ter mais agressividade para a vida, ela acaba se tornando uma vítima, né? Porque ela tem essa agressividade que deveria ser normal, que todos nós temos, essa ânsia de agressividade no sentido de ter força de ir para a vida, de lutar, de fazer, de acontecer, né? Essa agressividade, ela é reprimida. E aí ela acaba sendo responsável não só pela sensação de culpa, mas também pelos inúmeros sintomas colaterais que vai acompanhando ela, né? E assim vai causando sofrimento para a pessoa. Então, a pessoa que ela acaba reprimindo seus impulsos agressivos, ao mesmo tempo ela está reprimindo o quê? A sua energia e a sua atividade. Ela não consegue fazer, não consegue ter ação, né? A psiquiatria, ela tenta, muitas vezes, envolver pessoas que passam por, que é diagnosticada com depressão em algum tipo de atividade, né?
Por quê? Porque quando você faz alguma atividade, principalmente física, você começa a colocar para fora, né, a sua agressividade. É uma forma de você colocar para fora. Só que quem é deprimido, dificilmente ela tem força, né? Porque internamente e inconscientemente, ela encara isso como uma ameaça, né? Então, ela acaba evitando fazer tudo aquilo que pode suscitar uma desaprovação. E aí ela tenta ocultar esses impulsos, talvez destrutivo ou agressivo, vivendo assim, de uma maneira irrepreensível. Ela prefere ficar na dela, né? E aí, essa agressividade, ela dirige contra quem? Contra ela mesma. E muitas vezes isso chega ao ponto de ser tão forte na pessoa que chega ao auge de quê? Do suicídio, né? Então, tendências suicidas é um alerta muito grande para pessoas, né, que a gente vê que está sempre falando de morte, né, que não de insatisfação. Normalmente aquela agressividade, aquele ímpeto que ela queria ter para a vida, ela acaba não tendo coragem, e aí essa agressividade ela coloca em si própria, e aí acaba com a sua própria vida. Uma segunda coisa que pode, né, estar envolvida com relação à depressão, né, é a responsabilidade. Com exceção do suicídio, a depressão, ela sempre em última análise, um modo de evitar responsabilidade, tá? Estranho, né? Como assim? Não, eu sou uma pessoa muito responsável, Angélica. Eu dou conta do meu serviço de cuidar de filho, faço tanta coisa. Como assim eu fujo da responsabilidade? É porque quem sofre de depressão, normalmente ela já não tem muita ação, ela vai deixando de agir, né? É meio que como se estivesse vegetando, né? A pessoa ela acaba se sentindo mais morta do que viva. No entanto, o que acontece? Apesar, né, ela tá nessa contínua recusa dela de estar ativa com a vida, as pessoas depressivas, elas acabam sendo acusadas pela responsabilidade, assim, pela porta de trás, no sentido de que ela acaba se acusando dos seus próprios sentimentos de culpa, né? Então, esse medo de assumir novas responsabilidades é o que vai deixando ela, muitas vezes, fazendo a pessoa entrar em depressão, porque é o medo de assumir responsabilidade, uma mudança. Quando a pessoa ela tem esse medo, né, de assumir responsabilidade, ela entra numa nova fase de vida, principalmente. Quer ver um exemplo? Pós-parto, depressão pós-parto. Qual que é a explicação no fundo e inconsciente? Por que tantas mulheres têm depressão pós-parto? É a mudança na vida da pessoa, o medo inconsciente que ela tem de assumir uma nova responsabilidade, né? Mas muitos não dão conta, né? E é estranho, porque muitas se culpam por isso, porque se preparam tanto para aquele momento tão lindo da maternidade e acabam entrando numa depressão, né? É triste, mas é uma realidade. E um terceiro sentimento que está por trás também, né, da depressão, além do que a gente falou, né, que é a agressividade e a responsabilidade, que a pessoa foge. Uma outra coisa é aquele recolhimento, sabe? A pessoa, ela se sente solitária, é como se ela estivesse envelhecendo e caminhando para a morte. A depressão, ela é como se ela estivesse sendo confrontada com a vida, com o outro polo, porque o contrário de morte é o quê? Vida, né? Então ela está ela está sofrendo esse confronto. Aí só um minutinho que eu vou pôr meu notebook para carregar. Aí foi. Deixa eu ver onde foi que eu parei. Sim. Então, a depressão, né? Ela está caminhando para a morte porque é o contrário, né? Morte e vida. Então, a pessoa que sofre de depressão, ela acaba se privando de tudo
até do fato de estar viva. Ela se priva de ter movimentos, de fazer mudanças, ela vai se privando de ter companheirismo, de se comunicar, ela vai se fechando na solidão, né? Então, a vida é esse polo oposto que se manifesta, né? Porque a pessoa está caminhando para a morte e a vida é o contrário, né? Então, é isso, na morte, a pessoa que vai caminhando para a morte, ela vai deixando de fazer isso tudo, e aí vai se tornando apática, né? E os pensamentos de muitos acabam sempre voltados para a morte. Então, o conflito, ele tá na pessoa deprimida, é no modo que ele vê de viver a vida, é o modo dele ver a vida, porque a vida em si, ela acaba trazendo esse sentimento de culpa, de responsabilidade. Não tem como a gente evitar, a gente está viva, a gente precisa, né, agir. E aí, isso inconscientemente é difícil para a pessoa deprimida, né? E aí, esses sentimentos de querer viver, de ter responsabilidade, de trazer para si, de fazer, são sentimentos que o depressivo ele faz questão de evitar. Aceitar responsabilidade é o mesmo que abandonar todas as projeções de vida, né? E é por isso que ele gosta de ficar tão só. Na grande maioria dos deprimidos, são pessoas que acabam se isolando e ficando sozinhas, né? Pessoas que têm uma personalidade depressiva têm medo de fazer, têm medo até de se apegar a outras pessoas. Existe muitas vezes uma causa por trás específica, né? Que leva a pessoa. É como a gente diz, um gatilho. Por exemplo, separações, lutos. Luto, do modo geral, pode ser pela morte, né, de alguém muito querido, pode vir a causar depressão na pessoa. Só que os depressivos, antes de mais nada, eles são abandonados por si próprios e de viver por conta própria, né? São pessoas que a última coisa que ela quer na vida, no íntimo mesmo, é ter responsabilidade, ter que fazer alguma coisa. Então, e ela consegue ter medo até da morte. Muitos têm medo até da morte, né? Então, a depressão acaba nos tornando assim honesto, porque mostra a nossa incapacidade tanto para viver como para morrer. Já notou que, na verdade, pessoas depressivas, às vezes, elas desejam muito morrer, e morrer não é o contrário de vida, porque, na verdade, ela quer viver, ela só quer se livrar daquilo que está incomodando dela viver bem, né? Talvez, gente, isso pode doer muito em você, que está aí do outro lado ouvindo, né? Só que saiba que tudo isso é inconsciente, tá? Conseguiu perceber como tantas emoções podem afetar tanto a sua saúde física como a sua saúde mental, né? Tudo está nos sentimentos. Então, depressão não é frescura. A depressão é tão séria que ela mata mais do que uma guerra. Já pensou? Bem, até aqui a gente falou sobre sintomas físicos, né? De depressão, como que o corpo expressa, através de doença, através de dores, através das nossas emoções, uma tristeza profunda, né? Que às vezes a gente não consegue nem dar nome, né? E vimos também como que a psicossomática, ela nos ajuda a entender, porque, na verdade, as nossas doenças físicas, as dores que a gente sente, é só um reflexo das nossas emoções que estão sendo reprimidas, daquilo que a gente está reprimindo. Mas, além da psicossomática, vocês também sabem que eu trabalho com a parte sistêmica, né? Então, vou falar um pouquinho aqui sobre a visão sistêmica da depressão, né? Pelo olhar sistêmico, a gente, na abordagem sistêmica, a gente entende que a pessoa, ela não adoece sozinha. Por quê? Porque você faz parte de um sistema, né? Principalmente qual? Seu principal sistema? O familiar, né? E muitas vezes o sintoma que aparece numa pessoa, né, que é a depressão, aquela depressão veio a serviço de algo muito maior,
que pode vir lá de trás da história da sua família, né? E a gente também, na visão sistêmica, a gente vê a depressão como, assim, como um sintoma do sistema, né? Por esse olhar, né, a depressão, ela pode ser olhada assim como um sintoma que você está carregando como um pedido de atenção para você parar e se olhar, né? Um pedido para você parar e olhar para algo que foi vivido, talvez que tenha sido esquecido ou excluído dentro do seu sistema familiar, para que alguém pare e realmente possa parar e ver, olhar para si. Porque se você for, às vezes, fazer pesquisa, você vai ver que tem um histórico familiar por trás de pessoas e você não é o único. Então, pode servir para isso. Já que os outros não pararam para olhar para si, talvez a depressão em você tenha esse objetivo, né? Por exemplo, pode ter tido um luto mal resolvido na sua família, uma perda que não foi falada, foi abafada e que acabou não sendo comentada, uma exclusão na sua família, uma história de sofrimento que ninguém acolheu, né? E aí vem alguém numa próxima geração, que talvez seja você, e vem carregando todo esse peso emocional e não sabe nem o porquê, né? Além das lealdades invisíveis, porque é assim, é como se a pessoa ela dissesse inconscientemente, tá, gente? Para aquela pessoa que talvez tenha sido excluída, que sofreu aquilo tudo. Olha, se você sofreu, eu também vou sofrer com você. Então, assim, eu continuo pertencendo, né, ao ciclo familiar. Porque se está tudo bem comigo, é como se eu não pertencesse, né? É uma lealdade invisível ao seu sistema, né? É uma forma de você manter um vínculo com alguém do seu sistema que sofreu muito, mas que foi deixado de lado, não foi dada importância ao sofrimento daquela pessoa. E qual que é a função desse sintoma? O sintoma, ele, por mais difícil que ele seja, ele tem uma função. Ele mostra que algo está em desequilíbrio. Tem algo em desequilíbrio. E muitas vezes a depressão ela vai servir como um freio. Parar mesmo. É um sinal que para, não dá mais para continuar do mesmo jeito. É a partir de você que você pode quebrar, é como se fosse um estigma da sua família. E alguém tem que quebrar isso aí, talvez seja você, né? Então, quando a pessoa, como que você pode se reconciliar, né, com isso tudo? Quando você começa a olhar para essa dor com mais consciência e sem julgamento, você vai se abrindo para entender a origem dela, né? E aí o seu sistema, ele começa a se reorganizar. Você precisa dar lugar às histórias do seu passado, reconhecer as perdas que houveram, honrar tudo que veio antes de você. Quando você começa a fazer isso, você começa a trazer leveza, e aí a sua vida ela vai abrindo espaço para a vida fluir melhor, para o novo acontecer, né? Então, pela visão sistêmica da depressão, a depressão é uma forma de convidar a gente para se olhar com mais profundidade e com mais amor para a nossa história e para a história da nossa família. E lembrar que a gente não está isolado. Que os nossos sentimentos, gente, muitas vezes, eles carregam memórias. E memórias que não é só nossa. Pode ser também dos nossos antepassados. E só está passando de uma geração para outra. Então, como que você pode entender que talvez esse seja o seu caso? Por meio de terapia, né? Um atendimento baseado na psicossomática e com a visão sistêmica da doença, dos seus sentimentos, de contar a sua história, vai trazendo clareza para você e aí ajuda você a lidar melhor com o que você está passando, né? E quem sabe até conseguir eliminar isso da sua vida. Porém, gente, eu quero chamar a atenção para algo muito importante mesmo. Só quem pode diagnosticar que você tem algum tipo de depressão é o médico.
né? O psiquiatra. E existe vários níveis de depressão, vocês sabiam disso? Que existem vários níveis? Existem tipos diferentes de depressão, mas só quem consegue identificar qual é o seu nível é o psiquiatra, tá? Então, durante a consulta, ele vai entender, depois de um bate-papo, qual é o seu quadro clínico específico, né? E aí ele vai conseguir distinguir, né, e ver o tipo de tratamento necessário e o caminho terapêutico correto. Eu acredito que quem já passou por psiquiatra por causa de problema de depressão, ele já deve ter encaminhado para psicoterapia, por exemplo, né? A grande maioria faz isso. Por quê? Porque são quadros clínicos de depressão que ele sabe que dá para ir fazendo a medicação vai fazer efeito, o antidepressivo, né? Ele vai prescrever durante isso, mas ele entende também que não é só remédio, a pessoa precisa passar por terapia para ela ir entendendo todo o histórico dela e poder aceitar melhor isso, né? E fazendo as mudanças. Essas fases da depressão vai mudando de pessoa para pessoa. Tem uma fase aguda, né? Que é uma fase que vai durar diferente de pessoa para outra, de uma pessoa para outra, né? Até a manutenção da doença também é diferente, e é por isso que também existem tantos medicamentos diferentes, porque cada sintoma que a pessoa vai apresentar, que o médico ele vai falar, e conforme você vai voltando, a grande maioria vai fazendo o que a gente chama de desmame da medicação, do remédio, né? Porque como a pessoa foi tomando o remédio direitinho e foi fazendo o acompanhamento com o psicoterapeuta, o médico ele entende que ele pode ir diminuindo a dosagem, porque remédio demais, gente, ele vai destruindo os seus neurônios. E aí, né, no futuro, talvez muito breve, você vai, talvez se livre da depressão, mas aí pode ter problemas piores. Então, colocar para si de que isso é temporário, pode ser temporário. Mas, como eu falei, em geral, né, é bom saber que existem vários tipos de depressão, né? A depressão maior, a depressão psicótica, depressão reativa, depressão pós-parto, depressão bipolar e a distimia, né? Então, existem vários tipos, né? Na depressão maior, normalmente é a mais clássica de todas, né? Quando a pessoa ela apresenta tristeza, sentimento de culpa, inutilidade, desesperança, tem dificuldades de dormir, tem mudanças no apetite, tem muita fadiga, muito cansaço, ou muita irritabilidade, uma hora está bem, ou por qualquer coisa se irrita, tem aquele sentimento de vazio muito grande, e também pensamentos de suicídio. Então, esse é o depressivo maior, né? E além dos sintomas físicos, né? Como eu já falei, das dores, né? Dos pensamentos, a dificuldade de concentração, né? De tomar decisões, de lembrar das coisas, né? Tudo isso está dentro dessa depressão maior. Na depressão psicótica, ela é considerada uma das formas mais graves, porque além dos sintomas típicos da depressão, né, como tristeza, tal, o que a gente já citou, na depressão psicótica, ela também ela envolve uma desconexão da realidade. Sabe quando a pessoa começa a ter delírios e alucinações, manias de perseguição? Então, essa é a mais grave. Assim, eu tenho histórico, né, de depressão a esse ponto também na minha família por parte de pai. E é muito triste, gente, a gente vê isso. Existe a depressão reativa, que eu falei, né, que também é conhecida como uma depressão situacional, ou seja, é um estado depressivo breve, mas que aconteceu em resposta a um evento, a uma ocasião talvez estressante na vida da pessoa, como eu falei, por meio de alguns lutos, né, como o luto mesmo da perda de algum ente querido, de um divórcio, perda de emprego,
algum evento que foi muito significativo na vida da pessoa, e aí esse evento intensificou, né? E aí foi diagnosticado a depressão. Mas entende? Ele teve um fator externo que conseguiu identificar aquela fase. Então, esse é mais fácil de tratar. A depressão pós-parto, né? Que embora não seja assim, embora seja normal, né? As mães passarem por um período pós-parto, que é uma fasezinha leve de tristeza e de ansiedade, logo depois do nascimento do bebê, que hoje é chamado tal do baby blues, né? Até nome em inglês deram para essa fase. Só que a depressão pós-parto não, ela é mais intensa, né? E acaba durando mais tempo e afeta a capacidade da mamãe de cuidar do bebê, na grande maioria dos casos. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde, de acordo com o Ministério da Saúde, 25% das mães apresentam sintomas de depressão pós-parto, que costuma durar de 6 meses até 1 ano e meio, mais ou menos, depois do nascimento da criança, né? Além de que, como eu citei anteriormente, falando sobre a nova responsabilidade, né, que a pessoa ela está tomando e de forma inconsciente, é esse medo, ela também pode ser causada por fatores físicos, né, além dos emocionais, porque, por exemplo, imagina, o estilo de vida da pessoa vai mudar completamente, existem as mudanças hormonais, né, então vai combinando tudo. O estresse que a pessoa começa a passar, talvez não, com certeza pela falta de sono, na grande maioria, porque a gente tem um ritmo, e depois do nascimento da criança, eu acredito aqui que todas são mães, a gente sabe que é difícil, né? O nosso sono fica bagunçado, e a gente fica estressada, e às vezes não tem um parceiro que dá apoio, nem familiar, nem um amigo, aí, meu amigo, junta isso tudo, a depressão bate, mas, graças a Deus, ela também é temporária e passa. A depressão bipolar, que são episódios depressivos mais apresentados por pessoas que têm bipolaridade de humor, né? É diferente da depressão unipolar, né? Porque na unipolar tem episódios depressivos, já o bipolar não. É tanto depressivo como maníaco, né? Ou hipomaníaco, a pessoa uma hora está bem, uma hora não está. São várias fases, né, que caracteriza isso aí. Tem hora que ela está muito eufórica, cheia de energia, toda agitada, e tem hora que não, né? A pessoa está cheia de sono, cheia de delírios, tem alucinações. Então, é um quadro mais grave, né? Assim, principalmente se for a hipomania, né? Pessoas que tagarelam demais ou ficam quietas demais, então ela vive nessa oscilação de humor. E aí costuma ser classificada como transtorno bipolar 1 e transtorno bipolar 2, né? O 2 é quando é mais grave, né? Quando a pessoa tem, além da depressão, a hipomania, aí é mais grave. E, segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, aqui no Brasil, aproximadamente 4 milhões de brasileiros sofrem com esse tipo de distúrbio bipolar. É muito brasileiro doido. Brincadeira, né, gente? Mas, assim, é um número gritante, né? E a distimia. Eu confesso que eu tenho esse tipo de depressão, né? Eu fui diagnosticada e a distimia é um quadro mais leve, porém é crônico, né? Por quê? Porque, assim, as alterações, elas são presentes na maior parte do dia, mas todos os dias, por no mínimo 2 anos. E eu tenho esses quadros de alterações desde sei lá quando, desde menina, desde adolescente, né? Então, além de ser um tipo de depressão crônica, muitas vezes ela acaba incapacitando a pessoa, porque ela fica naquela oscilação de sintoma leve a moderado, por exemplo, de tristeza, muitas vezes uma sensação de vazio, de infelicidade. Tem dias que a gente está com a energia muito baixa, tem dias que a gente está sem motivação, tem dias que a gente está com baixa autoestima,
né? Às vezes, tem dias que a gente não tem satisfação nem no que a gente faz no dia a dia, né? A distimia é isso, não é frequente, não é todo dia, mas é um quadro constante, né, de anos, né, e você vai descobrindo que... Só que isso não altera, por exemplo, a depressão chamada distimia, ela não altera a sua capacidade de fazer as coisas. É um diagnóstico mais difícil, por quê? Porque ela se esconde em situações sociais, por exemplo. Isso não me impede, por exemplo, de estar em festinhas, em reuniões sociais, né? Por mais que a gente disfarce um sorriso simpático, né? Mas a gente sabe que tem uma oscilação de humor, né? Às vezes muita queixa de cansaço e de desânimo durante uma boa parte do tempo, né? Às vezes a pessoa que tem distimia, ela é excessivamente preocupada, né? Tem aquele sentimento persistente de preocupação, né? Não é o meu caso, tá, gente? Esse cara, né? A distimia também é muito conhecida como doença do mau humor, né? Ela também é conhecida como doença do mau humor. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa ela não acha graça de um monte de coisa, né? Ou ela disfarça por meio de sorriso. É simpática, mas no fundo, ela nem é nada daquilo, né? E, por exemplo, junto com as pessoas dentro de casa, ela às vezes parece ser uma pessoa, mas para outras pessoas na rua ela é outra. Não é que ela seja bipolar, mas aquilo não consegue afetar o dia a dia dela. Ela vai vivendo, normal, né? Então, se torna mais difícil de diagnosticar a pessoa quando tem esse tipo de depressão. E na maioria dos casos, quem tem distimia começa na adolescência ou no princípiozinho da vida adulta, tá? E aí, será que existe tratamento para depressão? Então, será que estamos perdidos? O tratamento, ele é sim medicamentoso e psicoterápico. É juntar medicação e psicoterapia. O psiquiatra ele vai escolher o antidepressivo de acordo, né, com o tipo de depressão que a pessoa tem, se baseando também nos antecedentes pessoais da pessoa, de familiar da pessoa, na resposta que ela já tem a uma classe de antidepressivo que já vem sendo utilizado, né? Aí ele vai mudando, né? Conforme vai indo nas consultas. E aqui no Brasil, o Ministério da Saúde, ele fez uma pesquisa que mostra que de 90% a 95% das pessoas, dos pacientes que apresentam depressão, consegue ter uma remissão total se fizer o tratamento adequado. Então, não adianta só tomar remédio, nem fazer só terapia. Na grande maioria dos casos, podemos dizer que em 100% dos casos, é a junção das duas coisas. Você achar que não precisa de remédio, que a terapia vai resolver, né? Não adianta. Na grande maioria, é a junção dos dois, né? É possível curar a depressão? Essa ideia de curar, gente, a depressão, ela é muito complexa, né? Essa palavra cura, ela é muito complexa. Mas o importante é entender que muitas pessoas elas conseguem sim alcançar uma recuperação e viver uma vida com tratamento para o resto da vida, e outras não, às vezes só por algumas fases. Mas a depressão, o importante é a primeira pessoa entender que ela é uma condição mental, né? Que vai variando de pessoa para pessoa. Então, o que funciona para um não funciona para o outro, porque somos pessoas diferentes, né? No entanto, uma combinação de tratamento, como eu falei, remédio, psicoterapia, ajuda muitos a ter períodos longos e outros nunca mais nem voltam mais a precisar tomar remédio. Às vezes, só acompanhamento depois de um tempo com terapia é o suficiente para a pessoa ela manter ali a saúde mental dela, né? E reduzir significativamente os sintomas, né? E aí eles ficam ausentes.
Além disso, né, é lógico que a pessoa ela precisa entender que ela precisa aderir ao tratamento e ter suporte para isso, né? Porque não adianta nada, por exemplo, tomar uma medicação, passar na psicoterapia, mas não fazer as práticas de autocuidado que vai ser estimulada a pessoa a fazer. Provavelmente exercícios físicos, exercício de respiração, enfim, né? Vários outros tipos de exercício que na psicoterapia o terapeuta ele vai ver a necessidade de te ajudar a lidar com a depressão. Então, embora para algumas pessoas a depressão ela possa desaparecer completamente, para outras não. Pode ser recorrente. Então, sempre é necessário uma vigilância assim contínua, tá? E ter estratégia de prevenção aí a longo prazo quem tem problema de depressão. O conteúdo em si, gente, era esse. É esse, né, que eu preparei para vocês. Vocês sabem que eu sempre gosto de terminar com a meditação. No entanto, eu quero abrir aqui para vocês perguntas. Vocês têm perguntas, curiosidade, o que vocês gostariam? Fica à vontade aí, é só abrir o microfone e perguntar, tá bom? Eu estou à disposição. Rosângela, Naí, Adriana, Cleide, quem quer perguntar? Bom, então ninguém tem dúvida. Anaí, vamos lá. Então, não é bem uma pergunta, mas eu me identifiquei com alguns sintomas que você falou, né? Principalmente do estômago, intestino. Me identifiquei bastante. E as respostas foram eficazes, né? Para o que eu estava pensando. Gostei. Entendi. Porque às vezes, Naí, o que acontece? A pessoa ela tá com problema no estômago ou tá com um problema do intestino e fica procurando doença ali e faz exame, não é. Mas por quê? É a psique, né? A nossa é emocional. E às vezes pode estar ligada à depressão, mas normalmente os médicos, a última coisa que eles vão procurar é isso. Então é bom a pessoa fazer uma autoanálise, né? Do que está acontecendo, ver se está associado a algum evento que impactou, se aconteceu após aquilo ali. É legal procurar ver. Na terapia costuma ajudar muito a identificar. Verdade. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Quem mais quer perguntar? Ninguém mais? Então, antes da meditação, gente, eu queria só pedir uma gentileza a vocês, se vocês puderem rapidinho, só abrir para eu tirar foto para guardar de lembrança, tá? Vocês sabem que eu gosto. E aí depois vocês ficam à vontade, se quiser fechar de novo, para fazer a meditação. Só que eu quero ver quem que está aí, Ana Cleide, porque eu não estou vendo. Ah, agora sim! Você consegue, Naí? Ir rapidinho? Naí? Aê, é bem rapidinho, tá? Só para tirar foto. Vamos lá. Dá um X aí para todo mundo falando X. Sorrisão. Isso, tirei 2 por garantia. Obrigada, tá, gente? E aí, vocês querem a meditação? Querem? Não estou ouvindo, Cleide. Eu quero. A Rosângela quer. Querem, meninas? Sim, é muito bom. Eu quero dormir bem relaxada a minha noite todinha. Então, tá bom. Então, vamos lá. É rapidinha, tá? Uns 8, 10 minutinhos no máximo. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, sentada, deitada, num espaço tranquilo aí, com fone, sem fone, o importante é fazer, tá bom? Então, a gente vai começar respirando. Certinho? Primeiro, se posiciona bem, fechem o microfonezinho de vocês, Cleide, o seu tá ligado.
Ô, Duda, o que aconteceu aqui? Peraí. O microfonezinho, é só clicar no microfone. Aí, muito bom. Encontra aí a posição confortável que você quer ficar, sentado, deitado, né? Do jeito que você quiser. Fechem os seus olhos suavemente. Isso. E traz a atenção de vocês para a respiração. Não precisa mudar nada. Só sente o ar entrando e saindo. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Mais uma vez. Inspira pelo nariz e expira pela boca. Mais uma vez. Inspira pelo nariz e vai soltando levemente pela boca. Vai voltando sua respiração ao normal. Vai deixando o seu corpo repousar um pouco mais, conforme você vai respirando. E vai se permitindo estar aqui, neste momento. Aqui e agora. E agora, gentilmente, vai levando a sua atenção para o seu corpo. Percebe se tem alguma parte do seu corpo pedindo cuidado, pedindo presença ou descanso. Talvez um aperto no peito, eu não sei, um nó na garganta. Seu corpo se sentindo muito cansado, todo o seu corpo. Vai relaxando ele, em vez de tentar entender e resolver, só acolhe isso que você está sentindo. Acolhe, como se você dissesse para essa parte do seu corpo: eu vejo você, eu reconheço essa dor. Você tem permissão para existir. Reconheça se tem alguma parte do seu corpo e fale para ela: eu vejo você, eu reconheço essa dor. Você tem permissão para existir. Se existe em você alguma tristeza hoje, em vez de afastar, imagine essa tristeza sentada aí do seu lado. Respira com ela. Respira. Olhe para ela como se você dissesse assim: você tem algo para me mostrar. E eu estou aqui. Eu estou disposta a ouvir com o meu coração aberto. Ouça o que ela tem para te dizer com o coração aberto. Vai ouvindo. O que essa tristeza tem para te dizer? A tristeza, ela não é sua inimiga. Ela é uma mensageira. Talvez ela esteja mostrando que dentro de você tem algo muito maior e que precisa de espaço, precisa de amor, precisa de expressão. Ela só precisa de espaço para aparecer. Agora, ainda com os olhos bem fechados, olhando para a sua tristeza, conversando com ela, estão vocês duas aí, sentadas uma ao lado da outra. Começa a imaginar, se quiser, atrás de você, a sua família. Não para julgar, mas para perceber que você não está sozinha. Talvez exista algo que você está carregando que não é seu. Respire profundamente e diga para si mesmo, diga internamente, para quem você quiser, o que vier na sua mente agora. Com amor e respeito, eu vejo a sua dor. Mas eu escolho seguir o meu próprio caminho, honrando você, mas deixando o peso com quem ele pertence. Se isso fizer
sentido para você, repita. Eu me abro para a vida. Mesmo com medo, mesmo com dor, eu permito que a vida flua em mim de novo. E vai sentindo a vida fluindo em você novamente. Vai trazendo sua respiração de volta. Respira. Sinta os seus pés. Sente as suas mãos. Talvez aquela dor ainda esteja aí com você, presente, viva. Você tem escolha. Continuar com ela ou deixar ela ir. E deixe a vida fluir com você. A escolha é sua. Vai respirando, trazendo o seu corpo de volta, aos pouquinhos, movimentando bem devagarinho o seu corpo, e carregue com você essa presença de vida. Carregue com você. Quando você se sentir bem, bem devagarinho, vai abrindo os seus olhos. E volte para cá. E aí, como foi? Alguém quer falar? Foi bom, Cleide? Relaxou? Relaxei. Eu preciso relaxar para dormir de noite. Você gosta, né? Eu gosto para me sentir mais leve, mais aérea. Muito bom. Não dá vontade nem de trabalhar no outro dia. Mais alguém quer falar? Como se sentiu? Alguém sentiu a dor, a tristeza aí do ladinho de vocês? Sentiu a presença de alguém, de algum familiar, carregando esse peso junto com você? Sinta-se à vontade para falar. Bom, então, como ninguém mais, né, se expressou, eu agradeço muito, tá, gente, a presença de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha ajudado vocês de alguma forma. E eu quero dizer o meu muito obrigada, tá? Muito obrigada. E aí, para o mês que vem, a gente escolhe o novo tema, tá bom? Quero agradecer, Angélica. Muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos. Muito obrigada a você, né, pela confiança no trabalho, tá bom, Rosângela? Obrigada mesmo. A todas. Boa noite.